Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. A semana é dedicada às mulheres, mas infelizmente são casos de violência que abrem a segunda-feira. Em Vila Velha, namorado mata a companheira enforcada usando um fio de carregador de celular. Depois do crime, mandou mensagens para o pai da jovem contando sobre o assassinato. Hoje cedo, no velório de Andriele, a tristeza e revolta de amigos e parentes. O suspeito tem histórico de violência. Em outro relacionamento também agrediu a mulher e já respondia na justiça pelo crime. E quando o desfecho não é trágico, uma visita tenta fortalecer e encorajar essas mulheres vítimas de violência. A equipe da Polícia Militar volta a casas de vítimas para ter certeza que os homens agressores permanecem longe, cumprindo medidas protetivas. E durante toda essa Semana da Mulher, a Justiça abre discussões e ações. Serão registrados boletins de ocorrência e as vítimas vão receber apoio social e psicológico. Novos olhos eletrônicos na capital. 70 câmeras inteligentes vão vigiar pontos de entrada e saída de Vitória. A ideia é agilizar o trabalho da PM e da Guarda Municipal para reduzir crimes. A pequena Rebeca não resistiu ao atropelamento. Ela atravessava a rodovia em Vila Velha com a mãe e os irmãos quando foi atingida pelo motorista em alta velocidade. Mesmo diante da dor, a família decidiu doar os órgãos da criança. Não perca as ofertas de emprego, tem chances na indústria e no comércio. Chuva de gols em Cariacica, de virada, o Vasco venceu o Boa Vista e assumiu a liderança do Grupo B da Taça Rio. Olha, a torcida compareceu em peso para ver o clássico. Até os bem pequenininhos entraram no clima. Tudo isso e muito mais no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição. Que maravilha, a gente volta bem rapidinho. Até já. Olá, pessoal, um excelente início de semana para todos nós, né, Ingrid? Um excelente início de semana para você que está em casa, tá bom? 5 de março de 2018. Na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o TN começa com mais uma história de violência doméstica. No bairro Planalto, em Vila Velha, uma jovem, 20 anos, foi assassinada pelo namorado. O casal discutiu e durante a briga, o suspeito usou o fio do carregador de celular para enforcar a mulher. Ele fugiu depois do crime e chegou a trocar mensagens com o pai da vítima. Disse que amava a jovem e não acreditava ter assassinado a companheira. No primeiro dia da Semana da Mulher, mais uma vítima. A jovem Andriele Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos, foi assassinada pelo companheiro de maneira covarde e cruel. Foi enforcada com um carregador de celular perto da filha de 3 anos. Quem mora perto ouviu o desespero, os últimos momentos da jovem. Eu acordei assustada, que eu ouvia muitos discussão, assim, gritos. Escutei tipo pancada, não sei se foi na parede ou ele jogou ela na parede. Eu não sei, não escutei direito, porque dentro do quarto não dava para escutar muito. Quando eu fui até na janela olhar, eu escutei ela falando bem assim, você vai fazer comigo o que você fez com... Ela não disse exatamente, não acabou a frase, porque provavelmente foi nessa hora que ele matou ela. Eu não consegui dormir depois de ouvir a criança gritando mamãe, mamãe. Aquilo para mim foi um pavor. Depois ele apareceu na varanda, olhou para cima, para os lados, ver se via alguém vigiando. Ele não viu e saiu correndo para dentro de casa, pegou a criança e saiu para fora com o carro. O crime foi na rua Castro Alves, no bairro Planalto, em Vila Velha. O suspeito de enforcar a companheira é Rubens de Almeida Dias. Ele chegou a fugir com a filha de Andriele, mas entregou a criança a um familiar pouco tempo depois. O casal morava aqui nesta rua há mais ou menos 3 meses. Vários vizinhos disseram que a relação entre os dois era conturbada e que as brigas eram frequentes. Eu ouvia, assim, discussões, não é vou falar todo dia, mas quase sempre, assim. Um parente da jovem disse que Rubens já tinha tido problema com uma namorada de uma relação anterior a Andriele. Ele já tem um processo, né, na polícia, foi na frente da casa da mulher dele, da ex-mulher dele, deu uns tiros lá, não sei se foi para baixo, para cima, não sei. Mas a gente nunca ia imaginar, né, porque ele
Ele cuidava bem da menina, cuidava bem da Andriele. Eles estavam se planejando em casar agora, em novembro. A reportagem teve acesso a uma troca de mensagens em uma rede social entre o suspeito e o pai de Andriele. Num destes trechos, Rubens diz que a amava, que havia trocado tudo para ficar com ela. Em outro, questiona ao pai se realmente a jovem tinha morrido. Rubens diz ainda que segurou Andriele pelo braço, um mata-leão. E o pai questiona se ele já havia dominado a jovem, por que usar o carregador do telefone? A gente fica pressionado com a frieza dele, né? De estar se comunicando com o pai, né? Tentando se justificar. Tentando colocar a culpa em cima dela ainda. Pela manhã, os familiares de Andriele estiveram no local do crime. Não acreditavam. Estavam consternados com a morte precoce da jovem. Consternação que deveria ser coletiva. Quantas Marias, Milenas, Andrieles ainda perderão a luta para o machismo, para a covardia, para a falta de respeito, para a falta de amor? A gente está se perguntando ainda até agora o porquê, por que ele fez isso? Por quê? Nada justifica tantas e tantas mortes de mulheres que a gente vê aí, né? Infelizmente existem os covardes, né? Rubens de Almeida é o nome dele. Bom, a gente viu aí o depoimento da parente de Andriele falando sobre o histórico de violência desse assassino. Hoje cedo, no velório da jovem, a tristeza e a revolta de amigos e também familiares. O suspeito Rubens de Almeida Dias já responde na justiça por ameaçar a ex-mulher. Ele estava proibido de chegar perto dela, mas não cumpriu a medida protetiva. No novo relacionamento, também se mostrou possessivo. E dessa vez, o desfecho foi trágico. No rosto de familiares e amigos era visível a dor pela perda da jovem. A despedida de Andriele Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos, foi marcada pela tristeza e revolta. É uma coisa assim, até mesmo a gente vê acontecendo assim todos os dias, a gente nunca, quando acontece na nossa família, a gente nunca espera, entendeu? Ela foi uma menina guerreira. Todos assim, tudo que ela passou, ela foi. Guilherme tinha Andriele como uma filha, acompanhou boa parte da vida dela. Os dois chegaram a ficar 6 anos sem contato após uma mudança. A distância só vem a fortalecer a amizade, entendeu? O carinho pelo outro. Quando vocês se encontraram de novo, como é que foi? Foi maravilhoso. O pai de Andriele estava angustiado com a perda da filha. Abalado, preferiu não gravar a entrevista. A madrasta da jovem também estava desconsolada, mas reafirmou que o suspeito do crime, Rubens de Almeida Dias Júnior, de 23 anos, estava com mandado de prisão em aberto e tinha uma medida protetiva por causa da ex-mulher. Quando ela conheceu ele, que ela foi morar com ele não tinha esse processo. Segundo ele, a briga entre ele e a ex-esposa dele era referente aos filhos, né? Que ela não queria deixar ele ver os filhos, ela estava falando para todo mundo que ele não dava nada aos filhos, sendo que ele dava. E isso motivou ele a, parece que, dar uns tiros, né, na frente da casa dela. Não sei se foi em direção a ela, não sei. Entendeu? Então aí ela foi, deu parte dele, né? E aí nós ficamos sabendo que ela já tinha colocado uma medida protetiva, né? Para muitos, o relacionamento de Rubens e Andriele era tranquilo. O namorado nunca expressou ser um rapaz agressivo, mas, segundo alguns amigos, a jovem chegou a confessar que Rubens era bastante ciumento. Ninguém imaginava que tal ciúme resultaria em morte. Agora todos buscam respostas para um crime tão brutal. Ele ia lá em casa, na minha casa, na casa da minha sogra, na casa das minhas cunhadas. Ele sempre foi muito bem-vindo. Sempre foi tratado com muito carinho. E a família toda fazia gosto do relacionamento. A morte de Andriele ainda é um mistério para a polícia e familiares. As mulheres do Espírito Santo vêm sofrendo muita crueldade. Não tem justificativa. Não tem nada que explica isso. Nada. Uma crueldade tamanha. Se ele está realmente arrependido, para um pouco, aliviar um pouco a consciência dele, ele tinha que pelo menos se entregar, então. Olha, a Polícia Civil investiga o caso, mas não passa detalhes para não atrapalhar a apuração. Por favor, quem tiver informações para ajudar na localização desse assassino, não deixe de ligar para o Disque Denúncia, você não precisa se identificar, tá? O número é 181. O enterro de Andriele acontece logo mais no cemitério de Santa Inês.
em Vila Velha. Os nossos sentimentos à família. Com certeza. Histórias de machismo, violência, dominação e medo. A cada meia hora, um processo de violência doméstica é aberto aqui no estado. São mulheres acuadas por homens que, na maioria das vezes, não aceitam o fim do relacionamento. Que é muito triste, né? Covardes. Eles atacam no momento em que a vítima está mais vulnerável, muitas vezes na calada da noite. Mas visitas realizadas pela equipe da Patrulha da Penha, da Polícia Militar, tentam mudar esse cenário. Veja só. Uma verdadeira prisão. Faz uma década que ela vive trancada em casa. A vítima, de 38 anos, é separada do marido e vive atormentada por ameaças. No passado, o homem começou a usar drogas e beber muito. Por causa disso, o casamento acabou, mas ele não aceita o fim do relacionamento. Começou por causa quando ele se envolveu com bebidas, com drogas. Daí ele começou a ser violento em casa, comigo, até mesmo com os filhos. Daí pra cá desencadeou, tem 10 anos que a gente vem passando por isso. Por várias vezes já tentou contra a minha vida e contra a vida dos filhos. Já tentou com faca, da última vez ele veio armado. Já tentou enforcar meu filho. A mulher vive junto com os filhos, os 4 filhos, fruto de um casamento bastante conturbado. A perseguição amedronta as crianças, tira a paz dos vizinhos, deixou a vítima desempregada 3 vezes. Tem mais o que fazer, já foi preso por 4 vezes, não toma jeito. Ela mora em Cariacica. O ex-marido já chegou aqui armado, tentou arrombar a casa e liga insistentemente durante a reportagem. Mas, para sorte dela, a vítima conta com bons amigos. A Polícia Militar, no programa Patrulha Maria da Penha, faz visitas constantes. Querem saber se o agressor continua voltando, se as ameaças pararam ou não e como anda a sensação de segurança. A gente faz um atendimento pós-violência, fiscalizando a medida protetiva da vítima. A gente vem aqui num período que gira em torno de 20 a 25 dias, ou antes disso, quando acionado pela vítima em casos de violências extremas, como foi o caso dessa senhora em que o seu marido a esperou armado na esquina de sua casa, quando ela saía para trabalhar com intenção em matá-la. Ela recebe visitas aqui há 2 anos e a vítima não esconde o alívio que sente. Eles vêm de 15 em 15 dias, fazem algumas perguntas e daí passa... Eu creio que eles passam para o juiz, porque tudo que eu passo para eles na audiência é perguntado. Toda visita que fazemos é confeccionado um relatório que é encaminhado para os órgãos pertinentes, no caso da Delegacia da Mulher e para a 5ª Vara Criminal de Violência Doméstica, para que esses órgãos tomem as medidas pertinentes ao caso e ao nível de violência. Ano passado foram feitos 919 pedidos e realizadas 827 visitas. E nesse ano, só em janeiro e fevereiro foram feitas 135 visitas. E a necessidade é grande porque a cada meia hora é aberto um processo de violência doméstica aqui no Espírito Santo. O trabalho é intenso, constante, não pode parar. A vida de uma mulher depende disso. Elas se sentem assim, assistidas e sempre lembradas pela Polícia Militar, pelo governo e também pela presença que gera, né, com os vizinhos, e isso acaba até mesmo intimidando o acusado, que vê que ela não está abandonada e que está sendo lembrada sempre pela polícia. Depois das visitas parece que deu uma ênfase maior. E como é que você se sente com isso? Mais segura. Tá aí, super importante esse trabalho e deveria ser ampliado para o máximo de mulheres possível. Também é importante que sejam desenvolvidas políticas de conscientização para que o homem aprenda de uma vez por todas que a mulher merece, acima de tudo, respeito e carinho. E ninguém é de ninguém. Pois é, isso aí. E depois de assistir a todos esses casos lamentáveis de violência contra a mulher, falamos da semana dedicada a ações para combater a violência doméstica, viu? Discussões acontecem no Tribunal de Justiça aqui do estado. Então, durante essa semana serão concedidas medidas protetivas, registrados boletins de ocorrência e as vítimas vão receber apoio social e psicológico. Quem tem todos os detalhes é Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, Torino, Ingrid, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Queria começar dizendo
queria começar fazendo esse vídeo, vou até tirar aqui o retorno, começar esse vídeo dizendo o seguinte, trazendo números, né? Porque esse caso da Andriele ajuda a engrossar uma estatística que infelizmente se tornou um câncer, né, aqui no Brasil e que deixa essa sociedade doente. Então, antes de falar da Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa, eu queria só trazer alguns números para vocês e para o pessoal de casa. O Brasil é o 5º país em mortes de mulheres em todo o mundo, ou seja, no mundo todo, né, Europa, África, Ásia, Oceania, América do Sul, América do Norte, o Brasil é o país onde mais se mata mulheres. E a cada 2 horas, uma mulher é assassinada aqui no Brasil. E o Espírito Santo é o 5º estado, né, no número de morte de mulheres. E o 2º estado em morte de mulheres negras. Aqui no Espírito Santo, em 2017, quase 13 mil ocorrências de violência doméstica. E a cada 3 dias, uma mulher é morta no Espírito Santo. Então, para falar sobre esses números, eu queria já começar aqui perguntando para a juíza, a doutora Hermínia, né, que trabalha, que milita nessa causa da violência contra a mulher. Queria começar perguntando para a senhora o seguinte, doutora, por que nós matamos tantas mulheres, não só no Brasil, mas também aqui no Espírito Santo? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Na verdade, nós começamos em 2012, né, essas campanhas, né, de conscientização, campanhas de políticas públicas, no sentido de mudança de cultura, que é exatamente o que vem, né, aumentar as estatísticas, não só de feminicídio, mas de violência doméstica e familiar. Mas, na verdade, o que ocorre? A mudança desses paradigmas, a mudança cultural, ela não se dá de 1 ano, 2 anos, porque isso vem do Brasil colonial. A mulher só conseguiu, em 1932, alcançar o direito de voto. E foi consolidado pela Constituição de 1934. Então, as coisas vêm muito paulatinamente. Por quê? Porque nós estamos implementando aqui no Espírito Santo políticas públicas eficazes no sentido de erradicar, a começar da educação, onde nós estamos lançando hoje uma cartilha, onde nós vamos trabalhar com a criança que, na verdade, elas convivem. Agora, a senhora falou da educação, né? E políticas públicas. O que as mulheres podem encontrar nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa? Exatamente. Mais um esforço do Tribunal de Justiça, da sociedade civil organizada. Nós trouxemos o ministro de Brasília para exatamente corroborar com a nossa luta. Ele tem um perfil nesse contexto que eu acabei de dizer da educação, né? É com a educação que a gente muda paradigmas, né? Crianças de ensino fundamental, elas vão receber visitas nas escolas com essas cartilhas para que elas possam ter consciência do que seja ordem e progresso. Um país onde tem ordem e progresso tem que ter paz. E a paz começa na formação do caráter de criança até alcançar a cidadania. E até o final da semana, né, que acontece aqui o evento, né? As mulheres podem ser atendidas. Podem ser atendidas. Tá bom, doutora, muito obrigado pelas informações. Como a juíza falou, a gente precisa de educação, precisa mudar essa cultura machista que acaba a cada dia fazendo vítimas mulheres, não só aqui no Espírito Santo, como em todo o Brasil. Isso é um papel de políticas públicas e também da imprensa, que não deve ficar falando de violência contra a mulher só no mês de março, mas durante todo o ano. Ingrid e Torino, eu volto com vocês. Felipe, que os homens aprendam a respeitar mais as mulheres. Doutora Hermínia Azzouri. E que esse assunto esteja na pauta durante todo o ano e não só na Semana da Mulher. Não só na semana. Exatamente. Dia 8, né, é o seu dia, né? Que aí, bacana. Parabéns mulheres, a você, né? Antecipada, você também de casa, tá bom? Obrigada, Torino. Bom, agora a gente fala de um gesto de solidariedade em meio a uma história de dor e tristeza. A família da pequena Rebeca, de apenas 3 anos, autorizou a doação de órgãos da criança. Ela, a mãe e 2 irmãos foram atropelados na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. A menina morreu na última sexta-feira depois de 7 dias sofrendo, internada. No enterro, muita comoção. O enterro da menina foi no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha.
Rebeca Menezes Santana, de apenas 3 anos, morreu na última sexta-feira, depois de permanecer por uma semana internada. A menina, o irmão de 6 e a irmã de 2 anos foram atropelados junto com a mãe, Daniele Conceição Menezes, de 30 anos, quando atravessavam a Avenida Carlos Lindenberg, também em Vila Velha. É um momento de muita dor, uma perda, que só quem já passou por isso sabe a dor. Mês que vem era aniversário dela, seria o aniversário dela de 4 anos. No dia do acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Testemunhas disseram que existiam latas e garrafas de bebidas alcoólicas no interior do carro e que ele tinha sinais de embriaguez. O condutor se apresentou à polícia na última terça-feira, mas não foi preso. A Polícia Civil disse que não vai passar informações para não atrapalhar a investigação sobre o caso. Rebeca é mais uma vítima de um trânsito violento, que tem como combustível a falta de respeito e de responsabilidade. A família resta a esperança de que o motorista seja responsabilizado e pague pelo erro que cometeu. Como uma pessoa bebe, atropela, mata uma criança de 3 anos e o cara tá solto, amanhã faz outra vítima. Então a gente espera justiça, que essas leis sejam mais severas, entendeu? Que a pessoa, quando beber, ela tenha medo mesmo de pegar no volante, porque eles não se importam, porque sabem que não vai dar nada. Se existe algo de bom para tirar desta história, é a solidariedade da família de Rebeca, que doou os órgãos da menina, um ato de amor em meio a tanta dor e tristeza. Fizemos a doação dos órgãos dela e sabemos que salvamos outras crianças, que essas leis mudem. E que nenhuma família passe pela dor que a gente está passando, porque é muito difícil. Olha, a Secretaria de Saúde não informou os órgãos que foram doados. O que se sabe é que um deles foi encaminhado a uma criança no sul do país. As investigações continuam. O motorista que atropelou a família disse que deixou o local do acidente com medo de ser linchado. Estudante morre afogado, prestem atenção, após ser batizado no sul do estado. Paulo Vitor Rabelo, 12 anos. Olha o Paulo Vitor aí, foi arrastado pela correnteza e infelizmente se afogou. Ele tinha entrado no Rio Santa Maria do Norte, em Jerônimo Monteiro, para nadar com 2 amigos, tá? Momentos antes, o adolescente tinha sido batizado no local. A cerimônia foi realizada por uma igreja evangélica. Algumas pessoas tentaram socorrer o menino, mas ele já estava morto. O corpo do estudante foi levado para o DML de Cachoeiro de Itapemirim. Mórbida história, né? Triste. A tecnologia a favor da segurança. A capital vai ganhar câmeras inteligentes ainda este mês. Os equipamentos são capazes de identificar placas clonadas, veículos com restrição de furto ou roubo, além de outros crimes. Olha, Ingrid e telespectadores, serão 70 câmeras instaladas em 18 pontos estratégicos, tá? O sistema será integrado entre a Guarda Municipal de Vitória e o CIODES. O objetivo é agilizar as ações de combate à criminalidade. Elas estão de prontidão, posicionadas em pontos estratégicos da ilha. Vitória já possui 235 câmeras monitorando em tempo real todo o trânsito. Mas a partir do final de março, a capital ganha novos olhares. Esses com visão superior, com a capacidade de registrar e ler as placas de todos os veículos que circulam pela cidade. Ainda de obter e armazenar informações e identificar restrição de furto ou roubo. Ela lê, fotografa, checa o banco de dados e se, por exemplo, aquela mesma placa foi fotografada na reta do aeroporto e 2 minutos depois na segunda ponte, o sistema alarma e diz que aquela placa é uma placa clonada. Então, assim, ela consegue detectar roubos e furtos de veículos, consegue detectar placas clonadas e também tem uma série de possibilidades para investigação de outros crimes. 70 câmeras serão distribuídas em 18 pontos da capital. São locais de entrada e saída do município e principais vias que cruzam a cidade. O sistema será integrado entre CIODES e Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória, possibilitando mais agilidade em caso de ação. As câmeras inteligentes vão emitir uma alerta ao reconhecer a irregularidade.
O cerco eletrônico não tem como objetivo fiscalizar infrações ou multar. O foco é reduzir crimes. Em 2017, Vitória registrou mais de 1.400 furtos e roubos de veículos. Número que, de acordo com o secretário de Segurança Urbana, será reduzido com o novo sistema. O que muda é que certamente nós não teremos um índice vergonhoso como esse ao longo desse ano e dos próximos anos. Então isso é o que muda. Quem tem veículo, quem circula, isso vai dar muito mais tranquilidade e vai tirar esse número tão alarmante que a gente tem que combater. As 70 câmeras serão instaladas em todos os pontos até o final deste mês e passam a funcionar assim que a integração entre CIODES e Guarda Municipal for finalizada. Nas ruas, os mais interessados no serviço esperam que, a partir do cerco eletrônico, motoristas e motociclistas tenham mais segurança ao circular pela capital. De qualquer forma é válido, desde que seja para segurança do motorista, do pedestre. A gente fica um pouco receoso hoje porque está muito perigoso, né? Os benefícios que pode trazer são incalculáveis e vai cada vez mais fortalecer a segurança do nosso município de Vitória. Desde que seja para o bem-estar da sociedade e dentro dos princípios da legalidade, para mim está muito bom. Foi excelente, viu? Dá mais segurança, no caso, para pessoas. Acho que toda maneira de implementar e melhorar a segurança, com certeza é válida. Momento Emprego. A Agência do Trabalhador de Cariacica oferece vagas para ajudante de cozinha, analista administrativo, assistente de TI, auxiliar de obras, bombeiro hidráulico, cobrador, carpinteiro, eletricista, motorista, pedreiro, recepcionista e vendedor. A agência fica na Avenida Kleber Andrade, bairro Rio Branco. Vamos falar agora sobre o perigo dos animais soltos em rodovias. E olha que tem muitos, viu? 2 cavalos provocaram um acidente grave no norte do estado. Os animais estavam soltos numa rodovia estadual e acabaram sendo atingidos por um carro. Os animais mortos, agora o carro aí impactado, né? Com esse impacto aí, o carro saiu da pista e foi parar numa ribanceira. No veículo estavam um rapaz de 20 anos e a namorada dele, que tem 23. Os 2 ficaram feridos e tiveram que ser socorridos pelos bombeiros. O acidente aconteceu em Aracruz, tá? Os cavalos morreram no local. A polícia encontrou um rastro de frenagem de aproximadamente 20 metros. O cara freou muito antes de bater. Ele também estava em alta velocidade, com certeza. Tem que tomar muito cuidado, principalmente em autoestrada, né? Matas assim, sempre sai um animal. Mas é um perigo, né? Animais perigo, soltos, também não pode. Mostra dentro da cidade também, né? Olha, pessoal, mais de 3 meses depois e nada na dica de nada. A tradicional Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, até música virou, né, com o Martinho da Vila, fica lá em Vila Velha, desabou e a anunciada reconstrução ainda não saiu. Olha, eu vou fazer, tá? Tá aqui anotado, mas não saiu do papel. Pois é, para a comunidade da Barra, a demora prejudica principalmente os pescadores. Lógico. O medo é que o restante da ponte também desabe e cause ainda mais transtornos. Partiu o bairro. Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Mas não adianta falar pra todo mundo. Como a gente vê, quase 100 dias depois, a ponte da Madalena continua assim, ó, despencada, caída, quebrada. Leandrinho, chama a vinheta aí ao som do mestre Martinho da Vila. Pra ver a Madalena e ouvir tambor de Congo lá na Barra do Jucu. E vamos começar então Partir o Bairro, voltando a 92 dias atrás, quando ele, Dom Carlone, eu ia falar Dom Camaleone. Não, Dom Carlone. Dom Carlone. O Dom Carlone, ele é filho da Madalena, que deu o nome da ponte, desse rio aqui que corre. Essa ponte foi em homenagem à sua mãe? A minha mãe, Madalena.
Agora, o que aconteceu aqui no dia 3 de dezembro? Onde você estava? Mostra pra gente. Eu estava assim, 4 metros acima dela. Pra cá um pouquinho. Quando eu percebi que a ponte ia se desfazer. Aí eu falei assim, meu amigo, Baguinho, vamos correr, a ponte vai cair. É ruim, olha a estrutura dessa ponte. Eu falei, rapaz, sai fora. E eu corri primeiramente. E ele ficou. Quando ele estremeceu a ponte, ele correu. E é bom deixar claro que, para a Barra do Jucu, isso aqui não é apenas um amontoado de concreto, mas essa ponte, né, Regina, ela tem um significado muito especial para o bairro, né? Qual que é a relevância dessa ponte para a comunidade aqui da Barra do Jucu? Essa ponte, ela tem um significado muito grande, não só para a Barra, né? Afinal de contas, isso aqui é o Rio Jucu, é a foz do Rio Jucu. Ela fica dentro de uma área de preservação, né? E as pessoas têm que respeitar essa área aqui. E o povo da Barra respeita muito. E essa ponte faz parte desse contexto. E a preocupação dos pescadores que têm embarcação aqui na Barra do Jucu, esta aqui, ó, onde eu estou com o pé. A preocupação deles é que esta parte da ponte que já está quebrada se desprenda e acerte os barcos, porque afinal de contas, estes barcos são o ganha-pão dessa galera. Não foi feito nada, não falam nada para a comunidade. Vieram aqui no dia que a ponte caiu, fizeram um monte de coisa, mostraram uns projetos fantasiosos que a Barra do Jucu não quer aquilo não vai trazer nada pra gente. Nós temos que saber, eles têm que saber que isso aqui está numa reserva, no pulmão de Vila Velha. Vamos finalizar este Partiu Bairro na voz do mestre Martinho e com as imagens de um dos rios mais importantes do Espírito Santo. Solta, Madalena! Olha, pessoal, o governo informou que a contratação do projeto de engenharia da nova ponte está em fase de análise pela equipe técnica. E a Prefeitura de Vila Velha prometeu dar apoio se o governo solicitar. Domingão de clássico do Kleber Andrade em Cariacica. De virada, o Vasco venceu o Boa Vista e conquistou a liderança do Grupo B da Taça Rio. Vai, Ingrid! Tá narrando, hein? Vai. Quem acompanhou a partida viu uma chuva de gols. Foram 7 no total. Uau. E a torcida fez bonito, viu? Até os bem pequenininhos entraram no clima. Esse aí é o grito da galera. O estádio Kleber Andrade foi o palco do Vasco neste domingo para a partida contra o Boa Vista, jogo válido pela terceira rodada da Taça Rio. A torcida, claro, empolgadaça, fez a festa do Gigante da Colina. Essa turma aqui veio de Guarapari, né, meu amigo? Exato, Guarapari, Espírito Santo. Cidade maravilhosa lá, vem para prestigiar o Vascão, né? E tem bandeira, tem tudo aqui, tá fantasiado, tá caráter aqui, né? É a caráter, com certeza. Vasco é coração, a paixão. E o lance aqui que passa para a família toda aqui, né? Pai, filho e neto. É isso aí, Vasco! Deu para ver que teve muita família por aqui. Seu Odir trouxe a pequena Vitória de 6 meses para já entrar no clima de vez. Para acostumar mesmo com essa zoada, com esse barulho. Essa é a torcida vascaína, é esse barulho mesmo. Para o torcedor vascaíno, valeu a pena trazer todo mundo. Amigão, família toda reunida aqui, todo mundo vascaíno, né? Todo mundo. O meu pai tem 72, meu sogro, meu sobrinho, minha filha mais velha, Gabriela, e a mais nova aí, Vitória, menos de um ano, tem 9 meses. Não, e aqui não tem outra opção não, ou é Vasco, né? É, isso aí. A bola rolou pontualmente às 7h30 da noite. E não era só o Vasco que estava na expectativa, não. O pessoal do Boa Vista estava firme na torcida. O Verdão de Saquarema também fez muito barulho. Nós somos lá do município de Atira Viváqua
E nós viemos em 2 ônibus para torcer pelo Boa Vista de Saquarema, em homenagem ao Gustavo Silva, que é um conterrâneo aqui do Espírito Santo. A gente está aí, vamos esperar, né, os 90 minutos e queremos o resultado. Pois é, mas o Vasco teve mais de 70